Pedimos que nesse momento o Senhor a use, que ela seja uma grande profeta para nós, que ela possa realmente falar a vontade do Senhor no nosso meio. Pedindo pela intercessão de Nossa Senhora, que abençoe e proteja, que nós possamos acolher tudo que vem da Cláudia, pela proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa noite a todos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Vamos nos sentar, nos acomodar para ouvir e acolher essa palavra de Deus que hoje quer ser cura, que hoje quer ser libertação na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Versículo 16. Na Bíblia Ave Maria é a página 1514. Primeira epístola, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16. Viveis sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Palavras do Senhor, graças a Deus. E nessa palavra, São Paulo, ele exorta a comunidade de Tessalônica a dar graças em todos os momentos. Esse daqui é o finalzinho da primeira carta aos Tessalonicenses. E o que era Tessalônica, para nós entendermos? Uma cidade onde se estava espalhando a doutrina de Cristo, a doutrina do Cristo ressuscitado. E aqueles que seguiam esse Cristo, aqueles que criam, que acreditavam nesse Cristo ressuscitado, eram chamados cristãos. Essa carta foi escrita por volta de 50 anos depois de Cristo. E São Paulo, ele escrevia para muitas comunidades, para Creta, Macedônia, Filipos. Quando ele escreve essa carta, ele manda através de um outro discípulo chamado Timóteo. Ele vai, leva a carta. Quando Paulo, em algum momento que Paulo estava escrevendo, Paulo estava em Atenas. Por quê? São Paulo é aquele apóstolo que ele vai indo de cidade em cidade, ele vai de continente. Naquela época ainda não existia essa divisão como é hoje, dos continentes, mas ele vai além mar e ele vai proclamando a palavra de Deus, essa doutrina. Então, em todo lugar onde ele chegava e ele proclamava a palavra de Deus, ou outro apóstolo, ou Pedro, ou Silas, ou Barnabé antes do falecimento, ou Timóteo, fundava-se uma comunidade dos cristãos. Mas, meus irmãos, naquela época, há muitos e muitos anos atrás, não era como é hoje, onde se funda-se uma comunidade, onde se funda-se... Não. A realidade era completamente diferente. Quando Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, que é uma das primeiras cartas que ele escreve, tem os Atos dos Apóstolos, que é a vivência dos primeiros cristãos. E essa provavelmente é a primeira carta que São Paulo escreve. Então ele manda por Timóteo, que demora meses para chegar na comunidade. Ele chega à comunidade, transmite o que o apóstolo falava para toda a comunidade e ele regressa. Mas qual era a realidade dessas comunidades neste momento de perseguição?
Por quê? Porque os cristãos, eles pregavam em segredo. Eles pregavam, eles se reuniam às escondidas, em grutas subterrâneas. Eles tinham códigos para se comunicar. E por que tudo isso? Porque eles estavam sendo massacrados. Todos eles. Então, qual que era a ordem de Jerusalém? Qual que era a ordem do Império Romano que dominava naquela época? Matar todos os cristãos. Então, a gente estuda na história que naquele Coliseu, os cristãos eram soltos ali, eles já estavam torturados, os cristãos que eram pegos ficavam vários dias sem comer, preso, e depois eles eram soltos ali e eles eram devorados por leões. Então, me lembrou um fato que aconteceu esses dias, que nós ficamos muito chocados, com aquela moça que foi desossada, que jogou para os cachorros, e aquela coisa toda. E eu pensava no meu coração, quantos e quantos que foram desossados para que nós estivéssemos aqui hoje? Quantos cristãos que davam o sangue? Porque quando o cristão era pego, ele não denunciava a sua comunidade. Então o que acontecia? Qual que era o intuito dos romanos? Olha, estou te pegando, mas você tem que falar onde tem mais de você. E eles não falavam. Então eles eram torturados até a morte. E é nessa situação que São Paulo, com tudo isso, com essa perseguição, com essa situação que eles viviam escondidos, com essa situação de morte, São Paulo, ele escreve e ele fala aqui no final: viveis sempre contentes. É até engraçado a gente pensar os cristãos morrendo, os cristãos sendo comidos vivos por leões, ou mortos por lanças, ou mortos queimados, ou mortos apedrejados. E nessa situação, São Paulo, que já tinha vivido por muitas dessas situações, São Paulo já tinha sido expulso, São Paulo apanhou dentro do templo, ele apanhou de tudo quanto é jeito que a gente imagina. Ele finaliza essa carta e ele fala assim: viveis sempre contentes. Em tudo dai graças. Mesmo na morte, dai graças. Por quê? Porque nos primeiros cristãos, eles viviam no fogo do Espírito Santo. Eles viviam na realidade do Espírito Santo de Deus. Eles viviam consumidos pelo Espírito Santo, tomados pelo Espírito Santo. Então eles não temiam nada, eles não temiam a morte, eles não temiam a perseguição, eles não temiam as injúrias, as calúnias, eles não tinham medo de nada, eles não tinham medo de passar fome. Para eles pouco importava, pelo contrário, a todo momento que eles vivessem algum tipo dessas situações, eles ainda se gloriavam. Porque o que eles pensavam? Eu estou sofrendo pela causa de Cristo, e logo eu estarei com eles. O desejo de todo cristão, o desejo de todo apóstolo, era estar junto de Cristo ressuscitado, ir para a glória de Deus. Eles tinham aquele fogo, esse mesmo fogo do Espírito Santo que nós clamamos hoje. E eles em tudo davam graças. Em todas as cartas de São Paulo, se você ler lá para frente, a segunda aos Tessalonicenses, aos Gálatas, a Timóteo, a Filipenses, ele vai falar da ação de graças. Porque, meu irmão e minha irmã, quando eu dou graças, quando eu abro a minha boca, mesmo na tribulação, mesmo numa situação que eu não entendo, mesmo na calúnia, mesmo na perseguição, eu envergonho o demônio que foge acuado, porque ele se convence a cada dia, isso ele já sabe, porque é jogado na cara dele que ele é um perdedor, que ele é um derrotado, e que só tem poder na nossa vida o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?